Pô, eu quero contar do dia que eu fiz tudo certo e do dia que eu fiz tudo errado, mas para isso, antes, eu preciso contextualizar aqui e contar para quem não sabe que o meu corpo tá com uma palhaçada há pouco mais de um ano, que, grosso modo, assim, bem grosso modo, o que aconteceu foi o seguinte: meu corpo, ele se habituou tanto a acionar o botãozinho do estresse que ele agora não sabe mais desacionar o botãozinho do estresse. Então, quando eu ando mais do que 5 minutos, quando eu subo uma escada, se eu começar a pular, se eu for lavar aqui esfregando o chão com vassoura, ou seja, quando eu me movimento, que acelera o coração a partir de um tanto, ele vai vai apertar esse botãozinho do estresse e não vai conseguir desativar. Então eu fico num estado de alerta tanto tempo que se eu ando durante o dia, mesmo que seja de manhã, à noite, eu vou passar a noite inteira em claro. Não literalmente inteira em claro, eu vou deitar, vou demorar umas 5 horas mais ou menos até eu pegar no sono, eu vou dormir umas 3, 4 horas, vou acordar e vou passar mal de cansada o dia inteiro. Se Deus quiser, não sei se já em janeiro, mas no máximo em fevereiro, vou começar um tratamento para tentar desentalar esse botãozinho do estresse. Se eu ficar ansiosa durante o dia, então, por exemplo, fiquei ansiosa com alguma coisa durante meia hora, e aí já mudei o pensamento. Na hora de dormir, não tô mais pensando nisso. Eu ainda assim vou ficar da mesma forma a noite inteira quase em claro, porque apesar de serem gatilhos diferentes, vai para o mesmo sistema e emperra o botão do estresse da mesma maneira, tá? Uma explicação leiga e grosso modo. Então, sabendo disso, eu vou contar que, como muita gente sabe, roubaram meu celular no fim de dezembro. E o dia que roubaram meu celular foi o dia que eu fiz tudo certo. E o dia que o celular novo chegou foi o dia que eu fiz tudo errado. O meu celular foi furtado dentro de um supermercado. Eu não me dei conta. Então, quando eu percebi o que tinha acontecido, eu não me culpei, porque realmente a pessoa aproveitou uma oportunidade ali de 30 segundos, sem brincadeira. Eu sou muito cuidadosa com esse tipo de coisa, eu moro em São Paulo desde que eu nasci. Já fui assaltada à mão armada, quer dizer, eu não fiquei histérica, eu não fiquei me sentindo culpada. E além de tudo, ainda fiquei feliz de não ter precisado passar pelo susto que é passar por um episódio, por um roubo, né? Em que você se sente ameaçado, que tem um risco que você não sabe o que vai acontecer, que você fica muito tenso, estressado e tal. Eu simplesmente percebi que eu tinha perdido o celular. E aí, eu tava muito tranquila, porque o celular tem senha. E aí eu pensei, gente, tem senha, tem aquela busca do iPhone. O que os caras vão poder fazer? Eles vão reformatar e vão vender. Então, meus dados estão seguros, não tem por que eu me preocupar. Tenho que lamentar que eu vou ter um custo, né, um gasto que eu não podia ter agora. Mas foi só isso, perdi um aparelho. Então, eu tava tranquila. Aí eu vim pra casa e pelo computador eu acionei a busca do iPhone, eu passei o número do código e-mail pra operadora. Então eu tava realmente tranquila de que não tava acontecendo nada. Gente, de repente, começa a aparecer um alerta atrás do outro no computador e no e-mail. Os caras entraram em tudo. Começaram desabilitando a busca do iPhone, que em teoria eu já tinha mandado apagar tudo e apareceu lá uma mensagem que ia apagar. E eles foram entrando em tudo quanto era aplicativo, site. Gente, foi um show de horror, porque a partir do momento que o cara consegue entrar num site onde o seu cartão tá registrado, numa rede social, num WhatsApp, eles podem fazer absolutamente tudo que eles quiserem sem você ter nenhum controle. Até você conseguir fazer alguma coisa, o dano já tá feito. E começou aquele monte de alerta e eu comecei a ficar desesperada, que eu falei, gente do céu, porque começaram a entrar no banco, entendeu? E era sexta-feira, mais de 10 da noite a hora que começou isso. Então, como é que você resolve isso no banco se só vão te atender na segunda-feira? E aí chegou uma hora que minha conta estava bloqueada, começou a pipocar um monte de alerta de senha, alerta de segurança, e mexeram aqui, entraram ali, sites que eu nem lembrava, site de compra na Amazon, no Mercado Livre, enfim, gente, show de horror. Minha mãe ligando 80 mil vezes, porque daí eu peguei um telefone fixo da NET, que eu normalmente não uso, e coloquei ali para eu poder me comunicar tanto com a operadora, e minha mãe me ligando, e eu, ai meu Deus. Enfim, gente, show de horror. Durou 2 horas. Só que no final das contas, de novo, não aconteceu nada.
Teve aquela tensão, mas não aconteceu nada, porque à medida que eles iam entrando, eu fui entrando e trocando as senhas, e pra minha sorte, eles não eram tão sacana assim, porque eles poderiam ter feito muita coisa e não fizeram. Eu acho que eles estavam dando uma geral só pra ver se eu encontrar algum número de cartão, alguma senha, dando sopa e tal. Mas graças a Deus sou mais cuidadosa do que isso. E aí o que aconteceu? Eu falei, será que eu vou dormir essa noite? Porque são 2 horas de tensão, né? Eu fiquei ansiosa. Gente, fui dormir e dormi normalmente, ou seja, apesar de ter enfrentado uma situação estressante, eu consegui me manter calma o suficiente, porque eu acho que na hora em que você começa a fazer as coisas aceleradamente, você não necessariamente está desesperado. A gente fala, fiquei desesperada fazendo, mas eu não estava desesperada. Eu estava fazendo as coisas, eu estava sim pensando no que poderia acontecer, mas eu não estava fixada no que poderia acontecer. Eu não estava pensando, ai meu Deus, agora ferrou, ai meu Deus. Não, eu fui, só que isso foi sem pensar. Eu via, eu preciso fazer isso agora eu preciso trocar essa senha, agora eu preciso ir nesse alerta. E eu consegui me manter ali num equilíbrio. Fiquei muito orgulhosa de mim. Esse foi o dia que eu fiz tudo certo. Porém, aí, passado esse momento de grandes alertas, já resolvido, comprei um celular novo. E eu comprei numa promoção que eu achei num site, que tava um preço muito bacana, que eu poderia parcelar por 3 milhões de meses, mas, em contrapartida, demoraria 20 dias para chegar. Ok, a gente espera 20 dias, né? Porque o celular é uma coisa que hoje é fundamental na nossa vida, mas a gente não vai morrer se ficar sem, né? Então tá bom. Então eu tô conformada que ia demorar 20 dias para chegar. Gente, chegou em 5 dias. Em 5 dias chegou o celular. Quando eu tava com a minha mãe, a gente tava indo num hortifruti, porque minha geladeira estava vazia, mas literalmente vazia. E eu fui comprar comida. Quando a gente tava saindo, veio porteiro com a caixinha e era o celular. Aí eu falei, gente, chegou o celular e tava quase no feriado. Se eu não fosse naquele dia ou no dia seguinte, aí ia ter o feriado e eu ia ficar mais uns 2, 3 dias a mais sem o celular. Na hora que chegou, eu falei, vamos. Era 5 e pouco da tarde. Olha isso. Então, primeira coisa errada. Se você tá funcionando, se seu corpo tá funcionando na base da palhaçada, pra que você vai correndo, desabalada, fazer um negócio? Ai, preciso chegar. Ai, meu Deus, vamos ver o celular. Se até 1 minuto antes você tava conformada de que ia ficar 20 dias sem o celular, Roberta. Essa é a pergunta que faz pra mim agora, porque na hora eu não fiz. Na hora eu falei, vamos logo, assim a gente consegue ativar o celular novo antes do feriado. E eu tinha separado um endereço de uma loja da Claro, que é uma loja de rua. Por quê? Porque se eu não posso andar muito, eu não vou no shopping, certo? Porque daí eu já sei que eu vou na loja e vou ficar a noite inteira sem dormir. Então eu peguei uma loja que é razoavelmente perto, que fica na rua, que daí eu não teria esse problema. Poderia ir de Uber se fosse o caso de não ter estacionamento. Minha mãe falou assim, não, vamos aqui no shopping, porque a loja da Claro é bem pertinho da entrada. Então você não vai andar muito. Ela me deixou na porta e foi procurar uma vaga. E eu comecei a entrar no shopping. Na hora que eu me vi andando no shopping, eu pensei, o que eu tô fazendo andando neste shopping? Porque não era tão perto assim quanto eu imaginei da entrada. Tinha que andar um tanto e vira, e depois você tem que voltar. Eu falei, eu não acredito que eu vou ficar sem dormir, porque eu vim no shopping. Só que o que eu pensei foi, eu não acredito que minha mãe falou pra eu vir aqui no shopping e eu tenho que andar esse tanto, como se a culpa fosse dela. Imediatamente já me coloquei como vítima da situação. Ninguém me obrigou a ir, foi uma escolha minha, eu acatei uma sugestão que ela deu. Eu poderia ter falado não, mas eu disse sim e entrei nessa... Gente, vício é um negócio... Eu tô acostumada a fazer isso a minha vida inteira. Há quanto tempo eu tô tentando mudar meu pensamento? Muito pouco, comparado com a vida inteira. Então, sem perceber, eu virei a vítima do negócio. Bom, cheguei na loja, a loja lotada, porque esse período, depois do Natal, antes do Ano Novo, é o período que você vai fazer troca, que as pessoas vão resolver coisa. Bom, enfim, a loja da Claro estava lotada, a expectativa ali de demora era altíssima. Eu virei minhas costas e voltei. E fiquei esperando minha mãe, porque minha mãe estava procurando vaga pra vir a pé me encontrar na loja. E eu no sol, Gente, eu tava puta, mas eu tava puta. Eu tava com uma raiva.
Eu tava com raiva porque eu achava que ela tinha me feito ir até o shopping. Eu fiquei com raiva porque eu não disse não, eu aceitei e eu fui. Eu fiquei com raiva porque eu não ia dormir. Eu fiquei com raiva porque eu tava com raiva, porque daí eu já comecei a perceber que isso ia contra tudo o que eu tô aprendendo, estudando e treinando de um tempo pra cá, justamente para mudar meu padrão de pensamento e de comportamento. Enfim, tudo errado. E aí chega minha mãe a pé, coitada, eu lá na porta, puta da vida. Ela volta, pega o carro, me pega com o carro. E nós fomos pra tal da loja de rua que eu tinha anotado. Cheguei, faltava acho que 20 minutos pra fechar. Mas eu cheguei e tinha um estacionamento do outro lado da rua. Eu desci na calçada, minha mãe desceu com o carro pra eu não precisar subir a rampa. E eu ainda tava puta. Mas quando eu tava esperando pra atravessar a rua, porque eu me peguei pensando, e ainda por cima, eu vou ter que atravessar essa rua ida e volta. Aí eu comecei a me dar conta do que eu tava fazendo. Que eu estava com uma situação onde estava dando tudo certo. Eu estava com um celular novo na mão, que chegou 2 semanas antes. Eu tinha chegado na loja num horário que eu conseguiria fazer o que eu precisava fazer. Tinha um estacionamento do outro lado da rua. Eu tava com carro, tenho carro para poder chegar nesse lugar. Minha mãe tava comigo, disposta a me ajudar, me deixou na porta do shopping, foi procurar vaga, voltou, pegou o carro, desceu com o carro no estacionamento. E eu tava me sentindo a vítima do mundo. Eu tava puta da vida porque tava tudo dando errado, sendo que estava dando tudo certo. E eu comecei a me dar conta de como é o meu pensamento, de como sempre foi o meu pensamento durante mais de 40 anos. Porque eu tenho na minha memória a lembrança sempre das coisas estarem dando errado. Mas que se você para pensar hoje e olha para trás, você vê que elas estavam dando certo. Mas na minha cabeça, por elas não serem como eu gostaria que fosse, por elas não serem como eu achava que era o melhor para mim, eu concluía que estava dando tudo errado. Olha de onde vem o estresse. Olha a doideira. Gente, eu me vi tão focada no vitimismo que eu cheguei a ficar com vergonha. E eu pensei, ainda bem que ninguém tá vendo isso. Agora estou contando para todos, mas na hora eu falei, ainda bem que não tem ninguém vendo isso, porque eu me senti envergonhada. Como se eu tivesse chutado um cachorro na rua, como se eu tivesse feito uma criança tropeçar. Me senti envergonhada. Na hora que eu percebi o nível do vitimismo e a doideira, a loucura que a minha cabeça conseguiu, no que a cabeça conseguiu se transformar ao longo desses anos, em que uma situação em que está tudo a meu favor, em que tudo foi escolha minha, eu ainda entendia que estava dando tudo errado. Claro que é bom quando a gente percebe, porque quando a gente percebe, a gente muda, mas na hora em que a gente percebe, a gente acha que é tudo pior ainda. A gente se acha a pessoa mais fraca do mundo, a pessoa mais idiota do mundo. E eu cheguei a ficar com vergonha. Bom, e aí eu dormi normalmente. Vocês têm noção, quando eu acordei, o que eu senti? Eu falei, gente, eu passei uma tarde inteira com raiva, me sentindo vítima, com dozinha de mim, achando que tudo dá errado, estressada, com nada. E metade desse estresse era, ai, porque eu não vou dormir. Ai, porque eu tenho que andar até a loja, eu não vou dormir, agora eu tenho que atravessar a rua, eu não vou dormir, aí eu fiquei ansiosa porque eu não ia dormir, agora que eu não vou dormir mesmo. E aí eu dormi. Só que sabe o que aconteceu? Eu fiquei com uma fadiga. Mas uma fadiga. Foram 3 dias até eu conseguir me levantar de novo. Eu tive que pedir a comida do hortifruti que eu não tinha comprado, eu precisava comer, né? Eu tive que pedir delivery. Pela primeira vez na vida eu precisei pedir delivery do hortifruti, porque eu não tinha condição de ir de carro. Nem retirar a compra. Nem se eu comprasse pela internet para retirar, eu fiquei com medo de passar mal. Gente, de tão exausta que eu fiquei. Mas não porque eu andei até a loja e atravessei a rua, não é isso. Porque esse negócio de eu andar, o problema não é fôlego, não é músculo, tá tudo funcionando. Eu consigo andar 1 hora se eu quiser, mas eu fico sem dormir. Se eu andar 5 minutos, eu fico sem dormir. Eu fiquei com essa fadiga desse tamanho por causa da parte emocional, da raiva que eu fiquei, do medo que eu fiquei, a vergonha que eu fiquei.
E aí, quando eu tava me preparando para me achar vítima de novo, eu consegui amarrar tudo isso. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Que bom que o meu corpo tá dando defeito. Que bom que o meu corpo tá com essa palhaçada. Porque é porque ele tá dando palhaçada que eu consegui perceber tão claramente o que eu tô fazendo, o que eu ainda faço, o que eu fiz todos esses anos. Eu acabei de ter um exemplo na prática de como funciona o pensamento vitimista e de como ele gera estresse para o meu corpo e de como esse estresse acaba com a vitalidade no meu corpo. Então, que bom, porque se meu corpo não tivesse com essa palhaçada, eu não teria sentido tudo isso tão intensamente. E se eu não tivesse fazendo meditação, treinando, pesquisando, fazendo terapia, os Kanban 4, eu não teria ficado tão consciente de tudo isso que eu passei e senti nesse dia. E porque eu percebi tão claramente, na próxima vez que acontecer uma coisa parecida, eu vou estar ligada e eu vou fazer tudo diferente. Pode ter certeza que é assim que a gente aprende. A gente percebe que a gente fez merda, a gente entende, eu sempre fiz isso, gente! E aí você pode mudar. Fica com vergonha e aí você pode mudar, porque você entendeu qual é o problema, onde é o problema, a sua participação para aquilo ser um problema. Gente, aí tem duas coisas. Além da gente ter que ficar cada vez mais consciente para perceber onde está o problema e o que a gente precisa mudar, é preciso ter autocompaixão. Eu não posso também falar, puta, eu fiz tudo errado, ai que bosta, eu ainda tô fazendo isso, olha como eu estou funcionando, ai, eu fiquei doente, é minha culpa. Não é nada disso. A gente faz o que a gente consegue com a consciência que a gente tem naquele momento. Então, hoje, eu preciso agradecer por conseguir perceber e pelo meu corpo dando defeito, me ajudar a perceber o que eu faço que precisa ser mudado. Então, que bom que eu consegui perceber, que bom que na próxima vez vai ser, eu vou fazer tudo diferente, que bom que eu tive mais esse aprendizado. Nota 10 num dia, nota 0 no outro, média 5, considerando que eu tô tendo que mudar um vício de 45 anos, acho que uma nota boa, média 5, a gente quase passa de ano, né? E a outra coisa é, mais uma vez, fica claro pra mim a necessidade da gente tirar o foco das coisas que a gente acha que tá dando errado. Porque a gente se viciou em olhar as coisas assim. A gente acha que tá dando tudo errado quando tá dando tudo certo. Só que não é do jeito que a gente gostaria, não é do jeito que a gente imaginou, não é do jeito que a gente planejou, não é do jeito... Então a gente acaba achando que tá dando tudo errado e gerando um monte de estresse por uma coisa que é uma imaturidade nossa. É que nem criança que quer um negócio, não entende porque ela não pode querer. Por exemplo, quero me atirar da janela para voar. Tenho 5 anos. Minha mãe fala, não pode. Você vai cair lá embaixo e vai morrer. E eu vou ficar o quê? Puta. Porque eu queria fazer isso. Eu não consigo entender que é uma coisa que vai me matar. Quando eu tenho 5 anos. Então agora, com essa idade... É a mesma coisa em outras ocasiões. Gente, só da gente estar aqui falando, com o cérebro funcionando, com as mãozinhas mexendo, podendo andar, já é motivo pra gente agradecer. Mas a gente não percebe isso. Só da gente ter uma casa, uma cama quentinha, um chuveiro quentinho, dinheiro pra comprar um celular, carro pra chegar no celular, dinheiro pra pagar o metrô pra chegar na loja do celular, mãe do lado ajudando, pessoas em volta torcendo pela gente. A gente foca no quê? Nas merda que a gente ouve, nos parentes que falam merda, no médico que fala porcaria. A gente não foca que, puxa, agora eu tenho um médico bacana, eu fico ainda pensando nas porcaria que eu ouvi dos outros médicos que não me ajudaram em nada. A gente tem um imã que fica indo em direção às coisas ruins e a gente tem dificuldade em trazer ele de volta, porque a gente nunca percebeu que precisava trazer de volta. Então ele vai pro negativo e a gente se sente confortável assim. Então é preciso ficar consciente do vitimismo e do nosso foco em coisas ruins, porque uma coisa alimenta a outra. Aí a gente entra num ciclo que trouxe a gente até o burnout. Então espero que o meu dia nota 10 e o meu dia nota 0 tenha ajudado você de alguma forma a começar a ficar consciente das coisas que você faz no seu dia a dia, que sem perceber geram estresse e fazem você se sentir vítima do mundo. E fica o aprendizado, né, de que raiva, medo, vergonha, tudo isso
deixa a gente exausto. Tudo que gera estresse para o nosso corpo deixa a gente exausto. É isso que o burnout quer que a gente entenda. E mudar o nosso padrão de pensamento não é tão difícil quanto parece quando a gente percebe o que tem que ser mudado. Então, obrigada, corpo que deu defeito e quer saber? Obrigada, moça que roubou meu celular, porque olha a experiência que eu tirei disso. Sempre um aprendizado, não é, minha gente? Mas que eu fiquei puta de ter que pagar um celular novo, eu fiquei.